Boa tarde, amigos. Este vídeo aqui vai ser um pouco diferente. Eu vou ler a encíclica Lumen Fidei do Papa Francisco. Só isso. Eu não vou admitir nada. Eu não vou emitir opinião nenhuma. Eu vou só ler. O brasileiro tem muita dificuldade de fazer, então eu vou ler. Eu vou ler as coisas que o Papa Francisco escreve, que ele, que ele fala. Entendeu? Porque, infelizmente, é muito comum no Brasil que o pessoal não faça isso, o pessoal não ouve o que ele diz da boca dele, não lê o que ele escreve da mão dele. Então eu vou entregar aqui mastigadinho, cuspidinho, digeridinho. É só engolir, tá bom? Vou compartilhar a tela aqui. Ô, coisa boa. Tá aqui. Carta encíclica Lumen Fidei do Sumo Pontífice Francisco aos bispos, aos presbíteros, aos diáconos, às pessoas consagradas e a todos os fiéis leigos, sobre a fé. Dá para ver que é bem grande. A luz da fé é a expressão com que a tradição da Igreja designou o grande dom trazido por Jesus. Eis como ele se nos apresenta no Evangelho de João. Eu vim ao mundo como luz, para que todo o que crê em mim não fique nas trevas. E São Paulo exprime-se nestes termos: porque o Deus que disse das trevas brilha a luz foi quem brilhou nos nossos corações. No mundo pagão, com fome de luz, tinha se desenvolvido o culto do Deus Sol, Sol Invictus, invocado na sua aurora. Embora o sol renascesse a cada dia, facilmente se percebia que era incapaz de irradiar a sua luz sobre toda a existência do homem. De fato, o sol não ilumina toda a realidade, sendo os seus raios incapazes de chegar até as sombras da morte, onde a vista humana se fecha para a sua luz. Aliás, nunca se viu ninguém, afirma o Marte São Justino, pronto a morrer pela sua fé no sol. Conscientes do amplo horizonte que a fé lhes abria, os cristãos chamaram a Cristo de o verdadeiro sol, cujos raios dão a vida. A Marta, em lágrimas pela morte do irmão Lázaro, Jesus disse-lhe: Eu não te disse que, se acreditares, verás a glória de Deus? Quem acredita, vê. Vê com uma luz que ilumina todo o percurso da estrada, porque nos vem de Cristo ressuscitado, estrela da manhã que não tem ocaso. E, contudo, podemos ouvir a objeção que se levanta de muitos dos nossos contemporâneos, quando se lhes fala dessa luz da fé. Nos tempos modernos, pensou-se que tal luz poderia ter sido suficiente para as sociedades antigas, mas não servia para os novos tempos, para o homem tornado adulto, orgulhoso da sua razão, desejoso de explorar de forma nova o futuro. Nesta perspectiva, a fé aparecia como uma luz ilusória, que impedia o homem de cultivar a ousadia do saber. O jovem Nietzsche convidava a irmã Elizabeth a arriscar, percorrendo vias novas, na incerteza de proceder de forma autônoma. E acrescentava: Neste ponto, separam-se os caminhos da humanidade. Se queres alcançar a paz da alma e da felicidade, contenta-te com a fé. Mas se queres ser uma discípula da verdade, então investiga. O crer opor-se-ia ao indagar. Partindo daqui, Nietzsche desenvolverá a sua crítica ao cristianismo por ter diminuído o alcance da existência humana, espolhando a vida da novidade e aventura. Nesse caso, a fé seria uma espécie de ilusão de luz, que impede o nosso caminho de homens livres rumo ao amanhã. Por este caminho, a fé acabou por ser associada com a escuridão. E, a fim de conviver com a luz da razão, pensou-se na possibilidade de a conservar, de lhe encontrar um espaço. O espaço para a fé abria-se onde a razão não podia iluminar, onde o homem já não podia ter certezas. Deste modo, a fé foi entendida como um salto no vazio, como fazemos por falta de luz e impelidos por um sentimento cego, ou como uma luz subjetiva, talvez capaz de aquecer o coração e consolar pessoalmente, mas impossível de ser proposta aos outros como luz objetiva e comum para iluminar o caminho. Entretanto, pouco a pouco, foi-se vendo que a luz da razão autônoma não consegue iluminar suficientemente o futuro. Este, no fim das contas, permanece na sua obscuridade e deixa o homem no temor do desconhecido. E assim, o homem renunciou à busca de uma luz grande, de uma verdade grande, para se contentar com pequenas luzes que iluminam por breves instantes, mas são incapazes de desvendar a estrada.
Quando falta luz, tudo torna-se confuso. É impossível distinguir o bem do mal, diferenciar a estrada que conduz à meta daquela que nos faz girar repetidamente em círculos sem direção. Por isso, urge recuperar o caráter de luz que é próprio da fé, pois, quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. De fato, a luz da fé possui um caráter singular, sendo capaz de iluminar toda a existência do homem. Ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode emanar de nós mesmos. Tem de vir de uma fonte mais originária. Deve por vir, em última análise, de Deus. A fé nasce no encontro com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor. Um amor que nos precede e sobre o qual podemos apoiar-nos, para construir solidamente a vida. Transformados por este amor, recebemos olhos novos e experimentamos que há nele uma grande promessa de plenitude e se nos abre a visão do futuro. A fé que recebemos de Deus como dom sobrenatural aparece-nos como luz para a estrada, orientando os nossos passos no tempo. Por um lado, provém do passado, é a luz de uma memória basilar, a da vida de Jesus, onde o seu amor se manifestou plenamente fiável, capaz de vencer a morte. Mas, por outro lado, e ao mesmo tempo, dado que Cristo ressuscitou e nos atrai de além da morte, a fé é luz que vem do futuro, que descerra diante de nós horizontes grandes e nos leva a ultrapassar o nosso eu, isolado, abrindo a amplitude da comunhão. Deste modo, compreendemos que a fé não mora na escuridão, mas é uma luz para as nossas trevas. Dante, na Divina Comédia, depois de ter confessado diante de São Pedro a sua fé, descreve-a como uma centelha, que se expande depois em viva chama, e, como estrela no céu, em mim cintila. É precisamente dessa luz da fé que quero falar, desejando que cresça a fim de iluminar o presente até se tornar estrela que mostra os horizontes do nosso caminho, no tempo em que o homem vive particularmente carecido de luz. Antes de sua paixão, o Senhor assegurava a Pedro: Eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Depois pediu-lhe para confirmar os irmãos na mesma fé. Consciente da tarefa confiada ao sucessor de Pedro, Bento XVI quis proclamar este ano da fé um tempo de graça para que nos tenha ajudado a sentir a grande alegria de crer, a reavivar a percepção da amplitude de horizontes que a fé descerra, para a confessar na sua unidade e integridade, fiéis à memória do Senhor, sustentados pela sua presença e pela ação do Espírito Santo. A convicção de uma fé que faz grande e plena a vida, centrada em Cristo e na força de sua graça, animava a missão dos primeiros cristãos. Nas Atas dos Mártires, lemos este diálogo entre o prefeito romano rústico e o cristão Hierax. Onde estão seus pais? Perguntava o juiz ao Mártir. Este respondeu: O nosso verdadeiro pai é Cristo, e nossa mãe a fé nele. Para aqueles cristãos, a fé, enquanto encontro com o Deus vivo que se manifestou em Cristo, era uma mãe, porque os fazia vir à luz, gerava neles a vida divina, uma nova experiência, uma visão luminosa da existência pela qual estavam prontos a dar testemunho público até o fim. O ano da fé teve início no cinquentenário da abertura do Concílio Vaticano II. Esta coincidência permite-nos ver que o mesmo foi um concílio sobre a fé, por nos ter convidado a repor, no centro da nossa vida eclesial e pessoal, o primado de Deus em Cristo. Na verdade, a Igreja nunca dá por descontada a fé, pois sabe que este dom de Deus deve ser nutrido e revigorado sem cessar para continuar a orientar o caminho dela. O Concílio Vaticano II fez brilhar a fé no âmbito da experiência humana, percorrendo assim os caminhos do homem contemporâneo. Desta forma, se viu como a fé enriquece a existência humana em todas as suas dimensões. Estas considerações sobre a fé, em continuidade com tudo o que o magistério da Igreja pronunciou acerca dessa virtude teologal, pretendem juntar-se a tudo aquilo que Bento XVI escreveu nas cartas encíclicas sobre a caridade e a esperança. Ele já tinha quase concluído um primeiro esboço dessa carta encíclica sobre a fé. Eu estou-lhe profundamente agradecido e, na fraternidade de Cristo, assumo o seu precioso trabalho, limitando-me a acrescentar ao texto qualquer nova contribuição. De fato, o sucessor de Pedro, ontem, hoje e amanhã, sempre está chamado a confirmar os irmãos no tesouro incomensurável da fé que Deus dá a cada homem como luz para o seu caminho.
Na fé, dom de Deus e virtude sobrenatural por ele infundida, reconhecemos que um grande amor nos foi oferecido, que uma palavra estupenda nos foi dirigida. Acolhendo esta palavra, que é Jesus Cristo, palavra encarnada, o Espírito Santo transforma-nos, ilumina o caminho do futuro e faz crescer em nós as asas da esperança para o percorrermos com alegria. Fé, esperança e caridade constituem, numa interligação admirável, o dinamismo da vida cristã rumo à plena comunhão com Deus. Mas, como é este caminho que a fé desvenda diante de nós? De onde provém a sua luz tão poderosa que permite iluminar o caminho de uma vida bem-sucedida e fecunda, cheia de fruto? Capítulo 1. Acreditamos no amor. A fé desvenda-nos o caminho e acompanha os nossos passos na história. Por isso, se quisermos compreender o que é a fé, temos de explanar o seu percurso, o caminho dos homens crentes com os primeiros testemunhos já no Antigo Testamento. Um posto singular ocupa Abraão, nosso pai na fé. Na sua vida acontece um fato impressionante. Deus dirige-lhe a palavra. Revela-se como um Deus que fala e o chama por nome. A fé está ligada à escuta. Abraão não vê Deus, mas ouve a sua voz. Deste modo, a fé assume um caráter pessoal. O Senhor não é o Deus de um lugar, nem mesmo um Deus vinculado a um tempo sagrado específico, mas o Deus de uma pessoa, concretamente o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, capaz de entrar em contato com o homem e estabelecer com ele uma aliança. A fé é a resposta a uma palavra que interpela pessoalmente, a um tu que nos chama pelo nome. Esta palavra comunica a Abraão uma chamada e uma promessa. Contém, antes de tudo, uma chamada a sair da própria terra, convite a abrir-se a uma vida nova, início de um êxodo que o encaminha para um futuro inesperado. A perspectiva que a fé vai proporcionar a Abraão estará sempre ligada com este passo em frente que ele deve realizar. A fé vê, na medida em que caminha, em que entra no espaço aberto pela palavra de Deus. Mas a palavra contém ainda uma promessa. A tua descendência será numerosa, serás pai de um grande povo. É verdade que a fé de Abraão, enquanto a resposta a uma palavra que a precede, será sempre um ato de memória. Contudo, esta memória não o fixa no passado, porque, sendo memória de uma promessa, se torna capaz de abrir ao futuro, de iluminar os passos ao longo do caminho. Assim se vê como a fé, enquanto memória do futuro, está intimamente ligada com a esperança. A Abraão pede-se para confiar a esta palavra. A fé compreende que a palavra, uma realidade aparentemente efêmera e passageira, quando é pronunciada pelo Deus fiel, torna-se naquilo de mais seguro e inabalável que pode haver, possibilitando a continuidade do nosso caminho no tempo. A fé acolhe esta palavra como rocha segura, sobre a qual se pode construir com alicerces firmes. Por isso, na Bíblia hebraica, a fé é indicada pela palavra emunah, que deriva do verbo amã, cuja raiz significa sustentar. O termo emunah tanto pode significar a fidelidade de Deus como a fé do homem. O homem fiel recebe a sua força do confiar-se nas mãos do Deus fiel. Jogando com dois significados da palavra, presentes tanto no termo grego pistos, como no correspondente latino fidelis, São Cirilo de Jerusalém exaltará a dignidade do cristão, que recebe o mesmo nome de Deus. Ambos são chamados fiéis. E Santo Agostinho explica-o assim: o homem fiel é aquele que crê no Deus que promete. O Deus fiel é aquele que concede o que prometeu ao homem. Há ainda um aspecto da história de Abraão que é importante para se compreender a sua fé. A palavra de Deus, embora traga consigo novidade e surpresa, não é de forma alguma alheia à experiência do patriarca. Na voz que se lhe dirige, Abraão reconhece um apelo profundo, desde sempre inscrito no mais íntimo do seu ser. Deus associa a sua promessa com aquele ponto onde desde sempre a existência do homem se mostra promissora, ou seja, a paternidade, a geração de uma nova vida. Citando aqui Gênesis 17:19, Sara, tua mulher, dar-te-á um filho, a quem has de chamar Isaque. O mesmo Deus que pede a Abraão para se confiar totalmente a ele, revela-se como a fonte de onde provém toda a vida. Desta forma, a fé une-se com a paternidade de Deus, da qual brota a criação. O Deus que chama Abraão é o Deus Criador, aquele que chama à existência o que não existe.
aquele que, antes da fundação do mundo, nos predestinou para sermos adotados como seus filhos. No caso de Abraão, a fé em Deus ilumina as razões mais profundas do seu ser. Permite-lhe reconhecer a fonte de bondade que está na origem de todas as coisas, e confiar que a sua vida não deriva do nada nem do acaso, mas de uma chamada e um amor pessoais. O Deus misterioso que o chamou não é um Deus estranho, mas a origem de tudo e que tudo sustenta. A grande prova da fé de Abraão, o sacrifício do filho Isaque, manifestará até que ponto este amor originador é capaz de garantir a vida, mesmo para além da morte. A palavra que foi capaz de suscitar um filho no seu corpo, já sem vida, como sem vida estava o seio de Sara estéril, também será capaz de garantir a promessa de um futuro para além de qualquer ameaça ou perigo. A história do povo de Israel no livro do Êxodo continua na esteira da fé de Abraão. De novo, a fé nasce de um dom originador. Israel abre-se à ação de Deus, que quer libertá-lo de sua miséria. A fé é chamada ao longo caminho, para poder adorar o Senhor no Sinai e herdar uma terra prometida. O amor divino possui os traços de um pai que conduz seu filho pelo caminho. A confissão de fé de Israel desenrola-se como uma narração dos benefícios de Deus, da sua ação para libertar e conduzir o povo. Narração esta que o povo transmite de geração em geração. A luz de Deus brilha para Israel, através da comemoração dos fatos realizados pelo Senhor, recordados e confessados no culto, transmitidos pelos pais aos filhos. Deste modo, aprendemos que a luz trazida pela fé está ligada com a narração concreta da vida, com a grata lembrança dos benefícios de Deus e com o progressivo cumprimento de suas promessas. A arquitetura gótica exprimiu muito bem. Nas grandes catedrais, a luz chega através do céu, através dos vitrais, onde está representada a história sagrada. A luz de Deus vem-nos através da narração de sua revelação, e, assim, é capaz de iluminar o nosso caminho no tempo, recordando os benefícios divinos e mostrando como se cumprem as suas promessas. A história de Israel mostra-nos ainda a tentação da incredulidade, em que o povo caiu várias vezes. Aparece aqui o contrário da fé, a idolatria. Enquanto Moisés fala com Deus no Sinai, o povo não suporta o mistério do rosto divino escondido. Não suporta o tempo de espera. Por sua natureza, a fé pede para se renunciar à posse imediata que a visão parece oferecer. É um convite para se abrir à fonte da luz, respeitando o mistério próprio de um rosto que pretende revelar-se de forma pessoal e no momento oportuno. Martin Buber citava essa definição da idolatria dada pelo rabino de Koch. Há idolatria quando um rosto se dirige reverente a um rosto que não é rosto. Em vez da fé em Deus, prefere-se adorar o ídolo, cujo rosto se pode fixar e cuja origem é conhecida, porque foi feito por nós. Diante do ídolo, não se corre o risco de uma possível chamada que nos faça sair das próprias seguranças, porque os ídolos têm boca, mas não falam. Compreende-se assim que o ídolo é um pretexto para se colocar a si mesmo no centro da realidade, na adoração da obra das próprias mãos. Perdida a orientação fundamental que dá unidade à sua existência, o homem dispersa-se na multiplicidade de seus desejos, negando-se a esperar o tempo da promessa, desintegra-se dos 1000 instantes de sua história. Por isso, a idolatria é sempre politeísmo, movimento sem meta de um senhor para outro. A idolatria não oferece um caminho, mas uma multiplicidade de veredas que não conduzem a uma meta certa. Antes se configuram como um labirinto. Quem não quer confiar-se a Deus deve ouvir as vozes dos muitos ídolos que lhes gritam: confia-te a mim. A fé, enquanto ligada à conversão, é o contrário da idolatria. É separação dos ídolos para voltar ao Deus vivo, através de encontro pessoal. Acreditar significa confiar-se ao amor misericordioso que sempre acolhe e perdoa, que sustenta e guia a existência, que se mostra poderoso na sua capacidade de endireitar os desvios da nossa história. A fé consiste na disponibilidade a deixar-se incessantemente transformar pela chamada de Deus. Paradoxalmente, nesse voltar-se continuamente para o Senhor, o homem encontra uma estrada segura que o liberta do movimento dispersivo a que o sujeitam os ídolos. Na fé de Israel, sobressai também a figura de Moisés, o mediador. O povo não pode ver o rosto de Deus.
É Moisés que fala com Javé na montanha e comunica a todos a vontade do Senhor. Com esta presença do mediador, Israel aprendeu a caminhar unido. O ato de fé do indivíduo insere-se numa comunidade, no nós comum do povo, que na fé é como um só homem, o meu filho primogênito. Assim, Deus designará todo o Israel. Aqui, a mediação não se torna um obstáculo, mas uma abertura. No encontro com os outros, o olhar abre-se para uma verdade maior que nós mesmos. Jean-Jacques Rousseau lamentava-se por não poder ver Deus pessoalmente, né? Entre, citando aqui entre aspas, quantos homens entre mim e Deus? Será assim tão simples e natural que Deus tenha ido ter com Moisés para, para falar a Jean-Jacques Rousseau? A partir de uma concepção individualista e limitada do conhecimento, é impossível compreender o sentido da mediação, esta capacidade de participar na visão do outro, saber compartilhado, que é o conhecimento próprio do amor. A fé é um dom gratuito de Deus, que exige a humildade e a coragem de fiar-se e entregar-se para ver o caminho luminoso do encontro entre Deus e os homens. A história da salvação. Abraão exultou pensando em ver o meu dia, viu e ficou feliz. De acordo com essas palavras de Jesus, a fé de Abraão estava orientada para ele. De certo modo, era a visão antecipada de seu mistério. Assim o entende Santo Agostinho, quando afirma que os patriarcas se salvaram pela fé. Não fé em Cristo já chegado, mas fé em Cristo que havia de vir. Fé proclive que para o evento futuro de Jesus. A fé cristã está centrada em Cristo. É a confissão de que Jesus é o Senhor e que Deus o ressuscitou entre os mortos. Todas as linhas do Antigo Testamento se concentram em Cristo. Ele torna-se o sim definitivo a todas as promessas, fundamento último para o nosso amém a Deus. A história de Jesus é a manifestação plena da fiabilidade de Deus. Se Israel recordava os grandes atos de amor a Deus, que formavam o centro da sua confissão e abriam horizontes de sua fé, agora a vida de Jesus aparece como o lugar da intervenção definitiva de Deus, a suprema manifestação de seu amor por nós. A palavra que Deus nos dirige em Jesus já não é uma entre muitas outras, mas a sua palavra eterna. Não há nenhuma garantia maior que Deus possa dar para nos justificar do seu amor, como nos lembra São Paulo. Portanto, a fé cristã é fé no amor pleno, no seu poder eficaz, na sua capacidade de transformar o mundo e iluminar o tempo. Nós conhecemos o amor que Deus nos tem, pois cremos nele. A fé identifica, no amor de Deus manifestado em Jesus, o fundamento sobre o qual assenta a realidade e seu destino último. A maior prova da fiabilidade do amor de Cristo encontra-se na sua morte pelo homem. Se dar a vida pelos amigos é a maior prova de amor, Jesus ofereceu a sua vida por todos, mesmo por aqueles que eram inimigos, para transformar o coração. É por isso que os evangelistas situam, na hora da cruz, o momento culminante do olhar de fé. Naquela hora resplandece o amor divino em toda a sua sublimidade e amplitude. São João colocará aqui o seu testemunho solene, quando, juntamente com a mãe de Jesus, contemplou aquele que transpassaram. Aquele que viu estas coisas é que dá testemunho delas, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele bem sabe que diz a verdade, para vós credes também. Na sua obra O Idiota, Fyodor Mikhailovich Dostoiévski faz o protagonista, o príncipe Miskin, dizer, à vista do quadro de Cristo morto no sepulcro, pintado por Hans Holbein, o jovem, entre aspas, aquele quadro poderia mesmo fazer perder a fé a alguém. De fato, o quadro representa de forma muito crua os efeitos destruidores da morte no corpo de Cristo. E todavia é precisamente na contemplação da morte de Jesus que a fé se reforça e recebe uma fé fulgurante. É quando ela se revela como fé no seu amor inabalável por nós, e é capaz de penetrar na morte para nos salvar. Neste amor que não se subtrai à morte para manifestar quanto me ama, é possível crer. A sua totalidade vence toda e qualquer suspeita e permite confiar-nos plenamente a Cristo. Ora, a morte de Cristo desvenda a total fiabilidade do amor de Deus à luz da sua ressurreição. Enquanto ressuscitado, Cristo é a testemunha fiável, digna de fé, apoio firme para a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. É vã, né, a nossa fé, afirma São Paulo. Se o amor do Pai não tivesse feito Jesus ressurgir dos mortos,
Se não tivesse podido restituir a vida ao seu corpo, não seria um amor plenamente fiável, capaz de iluminar também as trevas da morte. Quando São Paulo fala da sua nova vida em Cristo, refere-se que a vive na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Esta fé do Filho de Deus é certamente a fé do apóstolo dos gentios em Jesus, mas supõe também a fiabilidade de Jesus, que se funda sem dúvida no seu amor até a morte, mas também no fato de ele ser Filho de Deus, precisamente porque é o Filho e porque está radicado de modo absoluto no Pai. Jesus pôde vencer a morte e fazer resplandecer em plenitude a vida. A nossa cultura perdeu a noção desta presença concreta de Deus, da sua ação no mundo. Pensamos que Deus se encontra só no além, noutro nível de realidade, separado das nossas relações concretas. Mas se fosse assim, isto é, se Deus fosse incapaz de agir no mundo, o seu amor não seria verdadeiramente poderoso, verdadeiramente real e, por conseguinte, não seria sequer verdadeiro amor, capaz de cumprir a felicidade que promete. E então seria completamente indiferente crer ou não crer nele. Ao contrário, os cristãos confessam o amor concreto e poderoso de Deus, que atua verdadeiramente na história e determina o seu destino final. Um amor que se fez passível de encontro, que se revelou em plenitude na paixão, morte e ressurreição de Cristo. A plenitude a que Jesus leva a fé possui outro aspecto decisivo. Na fé, Cristo não é apenas aquele em quem acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas é também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. A fé não só olha para Jesus, mas também olha também a partir da perspectiva de Jesus e com seus olhos. É uma participação no seu modo de ver. Em muitos âmbitos da vida, fiamos-nos de outras pessoas que conhecem as coisas melhor do que nós. Temos confiança no arquiteto que constrói a nossa casa, no farmacêutico que nos fornece o remédio para a cura, no advogado que nos defende no tribunal. Precisamos também de alguém que seja fiável e perito nas coisas de Deus. Jesus, seu Filho, apresenta-se como aquele que nos explica Deus. A vida de Cristo, a sua maneira de conhecer o Pai, de viver totalmente em relação com Ele, abre um espaço novo à experiência humana, e nós podemos entrar nele. São João exprimiu a importância que a relação pessoal com Jesus tem para a nossa fé, através de vários usos do verbo crer. Juntamente com o crer que, é verdade que o que Jesus nos diz, crer que é verdade o que Jesus nos diz, João usa mais duas expressões, crer a, né, sinônimo de dar crédito a, Jesus, e crer em Jesus, né? No cremos a Jesus, quando aceitamos a sua palavra, o seu testemunho, porque ele é verdadeiro. Cremos em Jesus quando o acolhemos pessoalmente na nossa vida e nos confiamos a ele, aderindo a ele no amor e seguindo ao longo do caminho. Para nos permitir conhecê-lo, acolhê-lo e segui-lo, o Filho de Deus assumiu a nossa carne. E assim, a sua visão do Pai deu-se também na forma humana, através de um caminho e um percurso no tempo. A fé cristã é fé na encarnação do Verbo e na sua ressurreição na carne. É fé num Deus que se fez tão poderoso, tão próximo, aliás, que entrou na nossa história. A fé no Filho de Deus feito homem, em Jesus de Nazaré, não nos separa da realidade. Antes, permite-nos individuar o seu significado mais profundo, descobrir quanto Deus ama esse mundo e o orienta sem cessar para si. E isto leva o cristão a comprometer-se, a viver de modo ainda mais intenso o seu caminho sobre a terra. A partir dessa participação no modo de ver de Jesus, o apóstolo Paulo deixou-nos, nos seus escritos, uma descrição da existência crente. E aquele que acredita, ao aceitar o dom da fé, é transformado numa nova criatura, recebe um novo ser, um ser filial, torna-se filho no filho. Abba, Pai, é a palavra mais característica da experiência de Jesus, que se torna centro da experiência cristã. A vida na fé, enquanto existência filial, é reconhecer o dom originário e radical que está na base da existência do homem, podendo resumir-se nessa frase de São Paulo aos Coríntios: que tens tu que não tens recebido. É precisamente aqui que se situa o cerne da polêmica do apóstolo com os fariseus, a discussão sobre a salvação pela fé ou pelas obras da lei. Aquilo que São Paulo rejeita é a atitude de quem quer se justificar a si mesmo diante de Deus através das próprias obras. Esta pessoa, mesmo quando obedece aos mandamentos, mesmo quando realiza obras boas, coloca-se a si própria no centro e não reconhece que a origem do bem é Deus.
Quem atua assim, quem quer ser fonte da própria justiça, depressa a vê exaurir-se e descobre que não pode sequer aguentar-se na fidelidade à lei. Fecha-se, isolando-se do Senhor e dos outros, e, por isso, a sua vida torna-se vã, as suas obras estéreis, como árvore longe da água. Assim se exprime Santo Agostinho com a sua linguagem concisa e eficaz. Não te afastes daquele que te fez, nem mesmo para te contrares a ti. Quando o homem pensa que, afastando-se de Deus, encontrar-se-á a si mesmo, a sua existência fracassa. O início da salvação é a abertura a algo que nos antecede, a um dom originário que sustenta a vida e aguarda na existência. Só abrindo-nos a essa origem e reconhecendo-a é que podemos ser transformados, deixando que a salvação atue em nós e torne a vida fecunda, cheia de frutos bons. A salvação pela fé consiste em reconhecer o primado do dom de Deus, como resume São Paulo, porque é pela graça que estáis salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. A nova lógica da fé centra-se em Cristo. A fé em Cristo salva-nos, porque é nele que a vida se abre radicalmente ao amor que nos precede e transforma a partir de dentro, que age em nós e conosco. Vê-se isto claramente na exegese que o apóstolo dos gentios faz de um texto do Deuteronômio, uma exegese que se insere na dinâmica mais profunda do Antigo Testamento. Moisés diz ao povo que o mandamento de Deus não está demasiado alto, nem demasiado longe do homem. Não se deve dizer quem subirá por nós até o céu e não irá buscar, ou quem atravessará o mar e não irá buscar. Esta proximidade da palavra de Deus é concretizada por São Paulo na presença de Jesus no cristão. Não digas no teu coração, quem subirá ao céu, seria para fazer com que Cristo descesse. Nem digas, quem descerá ao abismo, seria para fazer com que Cristo subisse dentre os mortos. Cristo desceu à terra e ressuscitou dos mortos. Com a sua encarnação e ressurreição, o Filho de Deus abraçou o percurso inteiro do homem e habita nos nossos corações por meio do Espírito Santo. A fé sabe que Deus se tornou muito próximo de nós, que Cristo nos foi oferecido como grande dom que nos transforma interiormente, que habita em nós e assim nos dá a luz que ilumina a origem e o fim da vida, o arco inteiro do percurso humano. Tem preguiça não de escrever? Podemos assim compreender a novidade a que a fé nos conduz. O crente é transformado pelo amor, ao qual se abriu na fé, e, na sua abertura a este amor que lhe é oferecido, a sua existência dilata-se para além dele próprio. São Paulo pode afirmar: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, e exortar que Cristo, pela fé, habite nos vossos corações. Na fé, o eu do crente dilata-se para ser habitado por um outro, para viver num outro, e assim a sua vida amplia-se no amor. É aqui que se situa a ação própria do Espírito Santo. O cristão pode ter os olhos de Jesus, os seus sentimentos, a sua predisposição filial, porque é feito participante do seu amor, que é o Espírito. É neste amor que se recebe, de algum modo, a visão própria de Jesus. Fora dessa conformação no amor, fora da presença do Espírito que o infunde em nossos corações, é impossível confessar Jesus como Senhor. Deste modo, a vida do fiel torna-se existência eclesial. Quando São Paulo fala aos cristãos de Roma do único corpo que todos os crentes formam em Cristo, exorta-os a não se vangloriarem, mas a avaliarem-se de acordo com a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. O crente aprende a ver-se a si mesmo a partir da fé que professa. A figura de Cristo é o espelho em que descobre realizada a sua própria imagem. E dado que Cristo abraça em si mesmo todos os crentes que formam seu corpo, o cristão compreende-se a si mesmo neste corpo, em relação primordial com Cristo e os irmãos na fé. A imagem do corpo não pretende reduzir o crente a simples parte de um todo anônimo, a mero elemento de uma grande engrenagem. Antes, sublinha a união vital de Cristo com os crentes e de todos os crentes entre si. Os cristãos sejam todos um só, sem perder a sua individualidade,
e, no serviço aos outros, cada um ganha profundamente o próprio ser. Compreendes assim por que motivo, fora deste corpo, desta unidade da Igreja em Cristo, desta Igreja que, segundo as palavras do Romano Guardini, é a portadora histórica do olhar global de Cristo sobre o mundo, a fé perca sua medida, já que não encontra o seu equilíbrio, nem o espaço necessário para se manter de pé. A fé tem uma forma necessariamente eclesial, é professada partindo do corpo de Cristo, como comunhão concreta dos crentes. A partir deste lugar eclesial, ela abre o indivíduo cristão a todos os homens. Uma vez executada, a palavra de Cristo, pelo seu próprio dinamismo, transforma-se em resposta no cristão, tornando-se ela mesma palavra pronunciada, profissão de fé. São Paulo afirma: realmente com o coração se crê, e com a boca se faz a profissão de fé. A fé não é um fato privado, uma concepção individualista, uma opinião subjetiva, mas nasce de uma escuta e destina-se a ser pronunciada e a tornar-se anúncio. Com efeito, como onde acreditar naquele de que não ouviram falar, e como onde ouvir falar sem alguém que anuncie. Concluindo, a fé torna-se operativa no cristão a partir do dom recebido, a partir do amor que o atrai para Cristo, e torna-se participante do caminho da igreja. Peregrina na história rumo à perfeição. Para quem foi assim transformado, abre-se um novo modo de ver. A fé torna-se luz para os seus olhos. Eu vou tomar água, já volto. Quanto tempo tem? Não consigo ver. Vou tentar. Se não acreditardes, não compreendereis. Foi assim que a versão grega da Bíblia hebraica, a tradução no 70, feita em Alexandria do Egito, traduziu as palavras do profeta Isaías ao rei Acaz, fazendo parecer como central na fé a questão do conhecimento na verdade. Entretanto, no texto hebraico há uma leitura diferente. Aqui o profeta diz ao rei: se não o acreditardes, não subsistireis. Existe aqui um jogo de palavras com as duas formas do verbo aman. Acreditardes, ta'amenu, e subsistireis, te'amenu. Apavorado com a força dos seus inimigos, o rei busca a segurança que lhe pode vir de uma aliança com o grande império da Síria. Mas o profeta convida-o a confiar apenas na verdadeira rocha que não vacila, o Deus de Israel. Uma vez que Deus é fiável, é razoável ter fé nele. Construir a própria segurança sobre a sua palavra. Este é o Deus que Isaías chamará mais adiante por 2 vezes. O Deus Amém, o Deus fiel. Fundamento inabalável de fidelidade à aliança. Poder-se-ia pensar que a versão grega da Bíblia, traduzindo subsistir por compreender, tivesse realizado uma mudança profunda do texto, passando da noção bíblica de entrega a Deus à noção grega de compreensão. E, no entanto, esta tradução, que aceitava certamente o diálogo com a cultura helenista, não é alheia à dinâmica profunda do texto hebraico. A firmeza que Isaías promete ao rei passa, realmente, pela compreensão do agir de Deus e da unidade que ele dá à vida do homem e à história do povo. O profeta exorta a compreender os caminhos do Senhor, encontrando na fidelidade de Deus o plano de sabedoria que governa os séculos. Esta síntese entre o compreender e o subsistir é expressa por Santo Agostinho.
nas suas confissões, quando fala da verdade em que se pode confiar para conseguirmos ficar de pé. Eu estarei firme e consolidar-me-ei em ti, na tua verdade. Vendo o contexto, sabemos que este padre da igreja quer mostrar que esta verdade fidedigna de Deus é, como resulta da Bíblia, a sua presença fiel ao longo da história, a sua capacidade de manter unidos os tempos, recolhendo a dispersão nos dias do homem. Lido esta luz, o texto de Isaías faz-nos concluir. O homem precisa de conhecimento, precisa de verdade, porque sem ela não se mantém de pé, não caminha. Sem verdade, a fé não salva, não torna seguros os nossos passos. Seria uma linda fábula a projeção dos nossos desejos de felicidade, algo que nos satisfaz só na medida em que nos quisermos iludir, ou então reduzia a um sentimento bom que consola e afaga, mas permanece sujeito às nossas mudanças de ânimo. A variação dos tempos, incapaz de sustentar um caminho constante na vida. Se a fé fosse isso, então o rei Acaz teria razão para não jogar a sua vida e segurança do seu reino sobre uma emoção. Mas não é. Precisamente pela sua ligação intrínseca com a verdade, a fé é capaz de oferecer uma luz nova, superior aos cálculos do rei, porque vê mais longe, compreende o agir de Deus, que é fiel à sua aliança e às suas promessas. Lembrar esta ligação da fé com a verdade é hoje mais necessário do que nunca, precisamente por causa da crise de verdade em que vivemos. Na cultura contemporânea, tende-se frequentemente a aceitar como verdade apenas a da tecnologia. É verdadeiro aquilo que o homem consegue construir e medir com a sua ciência. É verdadeiro porque funciona, e assim torna a vida mais cômoda e aprazível. Esta verdade parece ser, hoje, a única certa, a única partilhável com os outros, a única sobre a qual se pode conjuntamente discutir e comprometer-se. Depois haverá as verdades do indivíduo, como ser autêntico face àquilo que cada um sente no seu íntimo, válidas apenas para o sujeito, mas que não podem ser propostas aos outros com a pretensão de servir o bem comum. A verdade grande, aquela que explica o conjunto da vida pessoal e social, é vista com suspeita. Porventura não foi esta, pergunta-se, a verdade pretendida pelos grandes totalitarismos no século passado, uma verdade que impõe a própria concepção global para esmagar a história concreta do indivíduo? No fim, resta apenas um relativismo, no qual a questão sobre a verdade de tudo, que no fundo é também a questão de Deus, já não interessa. Nesta perspectiva, é lógico que se pretende eliminar a ligação da religião com a verdade, porque esta associação estaria na raiz do fanatismo, que quer emudecer quem não partilha da crença própria. A este respeito, pode-se falar de uma memória, de uma, pode-se falar de uma grande obnubilação da memória do nosso mundo contemporâneo. De fato, a busca da verdade é uma questão de memória profunda, porque visa algo que nos precede, e desta forma pode conseguir unir-nos para além do nosso eu, pequeno e limitado. É uma questão relativa à origem de tudo, a cuja luz se pode ver a meta e também o sentido da estrada comum. Nesta situação, poderá a fé cristã prestar um serviço ao bem comum relativamente à maneira cristã, maneira correta de entender a verdade? Para termos uma resposta, é necessário refletir sobre o tipo de conhecimento próprio da fé. Pode ajudar-nos esta frase de Paulo: acredita-se com o coração. Este, na Bíblia, é o centro do homem, onde se entrecruzam todas as suas dimensões, o corpo e o espírito. A interioridade da pessoa e a sua abertura ao mundo e aos outros, a inteligência, a vontade, a afetividade. O coração pode manter unidas estas dimensões, porque é o lugar onde nos abrimos à verdade e ao amor, deixando que nos toquem e transformem profundamente. A fé transforma a pessoa inteira, precisamente na medida em que ela se abre ao amor. É neste entrelaçamento da fé com o amor que se compreende a forma de conhecimento própria da fé, a sua força de convicção, a sua capacidade de iluminar os nossos passos. A fé conhece na medida em que está ligado ao amor, já que o próprio amor traz uma luz. A compreensão da fé é aquela que nasce quando recebemos o grande amor de Deus, que nos transforma interiormente e nos dá olhos novos para ver a realidade. É conhecido o modo como o filósofo Ludwig Wittgenstein explicou a ligação entre a fé e a certeza. Segundo ele, acreditar seria comparável à experiência do enamoramento.
concebida como algo de subjetivo e impossível de propor como verdade válida para todos. De fato, a fé, aos olhos do homem moderno, parece que a questão do amor não teria nada a ver com a verdade. O amor surge hoje como uma experiência ligada não à verdade, mas a um mundo inconstante dos sentimentos. Mas será esta verdadeiramente uma descrição adequada do amor? Na realidade, o amor não se pode reduzir a um sentimento que vai e vem. É verdade que o amor tem a ver com a nossa afetividade, mas para abre a pessoa amada e assim iniciar um caminho que se faz sair da reclusão no próprio eu e dirigir-se para outra pessoa a fim de construir uma relação duradoura. O amor visa a união com a pessoa amada. E aqui se manifesta em que sentido o amor tem necessidade da verdade. Apenas na medida em que o amor estiver fundado na verdade, é que pode perdurar no tempo, superar um instante efêmero e permanecer firme para sustentar um caminho comum. Se o amor não tivesse relação com a verdade, estaria sujeito à alteração dos sentimentos e não superaria a prova do tempo. Diversamente, o amor verdadeiro unifica todos os elementos da nossa personalidade e torna-se uma luz nova que aponta para uma vida grande e plena. Sem a verdade, o amor não pode oferecer o vínculo sólido, não consegue arrancar o eu para fora do seu isolamento, nem libertá-lo no instante fugídio para edificar a vida e produzir fruto. Se o amor tem necessidade da verdade, também a verdade precisa do amor. Amor e verdade não podem se separar. Sem o amor, a verdade torna-se fria, impessoal, gravosa para a vida concreta da pessoa. A verdade que buscamos, a verdade que dá significado aos nossos passos, ilumina-nos quando somos tocados pelo amor. Quem ama compreende que o amor é a experiência da verdade. Compreende que é precisamente ele que abre os nossos olhos para verem a realidade inteira, de maneira nova, em união com a pessoa amada. Neste sentido, escreveu São Gregório Magno que o próprio amor é um conhecimento. Traz consigo uma lógica nova. Trata-se de um modo relacional de olhar o mundo, o que se torna conhecimento partilhado. Visão na visão do outro e visão comum sobre todas as coisas. Na Idade Média, Guilherme de Saint-Thierry adota essa tradição, ao comentar um versículo do Cântico dos Cânticos, no qual o amado diz à amada: Como são lindos os seus olhos de pomba. No português isso não funciona, só é braco. Estes dois olhos, explica Saint-Thierry, são a razão crente e o amor, que se tornam um único olhar para chegar à contemplação de Deus. Quando a inteligência se faz entendimento de amor iluminado. Continua. Esta descoberta do amor como fonte de conhecimento, que, per... que pertence à experiência primordial de cada homem, encontra uma expressão categorizada na concepção bíblica da fé. Israel, saboreando o amor com que Deus o escolheu e gerou como povo, chega a compreender a unidade do desígnio divino, desde a origem à sua realização. O conhecimento da fé, pelo fato de nascer do amor de Deus que estabelece a aliança, é conhecimento que ilumina um caminho na história. É por isso também que, na Bíblia, verdade e fidelidade caminham juntas. O Deus verdadeiro é o Deus fiel, aquele que mantém as suas promessas e permite, com o decorrer do tempo, compreender o seu desígnio. Através da experiência dos profetas, no sofrimento do exílio e na esperança de um regresso definitivo à Cidade Santa, Israel instituiu que essa verdade de Deus se estendia mais além da própria história, abraçando a história inteira do mundo, a começar da criação. O conhecimento da fé ilumina não só o caminho particular de um povo, mas também o percurso inteiro do mundo criado, desde a origem até a sua consumação. Justamente porque o conhecimento da fé está ligado à aliança de um Deus fiel, que estabelece uma relação de amor com o homem e lhe dirige a palavra, é apresentado pela Bíblia como escuta, aparece associado com o ouvido. São Paulo usará uma fórmula que se tornou clássica: fides est auditor, a fé vem do ouvido. O conhecimento associado à palavra é sempre conhecimento pessoal, que reconhece a voz, que se lhe abre livremente e a segue obedientemente.
Por isso, São Paulo falou da obediência da fé. Além disso, a fé é conhecimento ligado ao transcorrer do tempo em que o tempo que a palavra necessita para ser explicitada. É conhecimento que só se aprende no percurso de segmento. A escuta ajuda a identificar bem o nexo entre o conhecimento e o amor. A propósito do conhecimento da verdade, pretendeu-se por vezes contrapor a escuta à visão, a qual seria peculiar da cultura grega. Se a luz, por um lado, oferece a contemplação da totalidade a que o homem sempre aspirou, por outro, parece não deixar espaço à liberdade, pois desce do céu e chega diretamente à vista, sem lhe pedir que responda. Além disso, parece convidar a uma contemplação estática, separada do tempo concreto, em que o homem goza e sofre. Segundo esta concepção, haveria oposição entre a linguagem bíblica do conhecimento e a grega, a qual, na sua busca de uma compreensão completa da realidade, teria associado o conhecimento com a visão. Mas tal oposição não é corroborada de forma alguma pelos dados bíblicos. O Antigo Testamento combinou os dois tipos de conhecimento, unindo a escuta da palavra de Deus com o desejo de ver o seu rosto. Isso tornou possível entabular diálogo com a cultura helenista, um diálogo que pertence ao coração da Escritura. O ouvido atesta não só a chamada pessoal e a obediência, mas também que a verdade se revela no tempo. A vista, por sua vez, oferece a visão plena de todo o percurso, permitindo situar-nos no grande projeto de Deus. Sem tal visão, disporíamos apenas de fragmentos isolados de um todo desconhecido. A conexão entre o ver e o ouvir, como órgãos do conhecimento da fé, aparece com a máxima clareza no Evangelho de João, onde acreditar é simultaneamente ouvir e ver. A escuta da fé verifica-se segundo a forma de conhecimento próprio do amor. É uma escuta pessoal, que dirige e reconhece a voz do bom pastor. Uma escuta que requer o seguimento, como acontece com os primeiros discípulos que, ouvindo João falar dessa maneira, seguiram Jesus. Por outro lado, a fé está ligada também com a visão. Umas vezes a visão dos sinais de Jesus precede a fé, como sucede com os judeus que, depois da ressurreição de Lázaro, ao verem o que Jesus fez, creram nele. Outras vezes é a fé que leva a uma visão mais profunda. Se acreditares, verás a glória de Deus. Por fim, acreditar e ver cruzam-se. Quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. O ver, graças à sua união com o ouvir, torna-se seguimento de Cristo. E a fé aparece como um caminho do olhar em que os olhos se habituam a ver em profundidade. E assim, na manhã de Páscoa, João, que ainda na escuridão perante o túmulo vazio, viu e começou a crer. Passa-se a Maria Madalena, que já vê Jesus e quer retê-lo, mas é convidada a contemplá-lo no seu caminho para o Pai, até a plena convicção da própria Madalena diante dos discípulos. Viu o Senhor. Como se chega a esta síntese entre o ouvir e o ver? A partir da pessoa concreta de Jesus, que se vê e escuta. Ele é a palavra que se fez carne e cuja glória contemplamos. A luz da fé é a luz de um rosto, no qual se vê o Pai. De fato, no quarto evangelho, a verdade que a fé apreende é a manifestação do Pai no Filho, na sua carne e nas suas obras terrenas. Verdade essa que se pode definir como a vida luminosa de Jesus. Isto significa que o conhecimento da fé não nos convida a olhar uma verdade puramente interior. A verdade que a fé nos discerra é uma verdade centrada no encontro com Cristo, na contemplação de sua vida, na percepção de sua presença. Neste sentido, e a propósito, na vida corpórea do ressuscitado, São Tomás de Aquino fala de octalas fides, uma fé que vê dos apóstolos. Viram Jesus ressuscitado, com seus olhos acreditaram. Isto é, puderam penetrar na profundidade daquilo que vinham para confessar o Filho de Deus, sentado à direita do Pai. Só assim, através da encarnação, através da partilha da nossa humanidade, podia chegar à plenitude o conhecimento próprio do amor. De fato, a luz do amor nasce quando somos tocados no coração, recebendo assim em nós a presença interior do amado, que nos permite reconhecer o seu mistério. Compreendemos agora por que motivo para João a fé seja juntamente como com o escutar e o ver, um tocar, como nos diz a sua primeira carta. O que ouvimos
o que vimos, e as nossas mãos tocaram relativamente ao Verbo da vida. Por meio da sua encarnação, com a sua vida entre nós, Jesus tocou-nos, e através dos sacramentos ainda hoje nos toca. Desta forma, transformando nosso coração, permitiu-nos e permite-nos reconhecê-lo e confessá-lo como Filho de Deus. Pela fé, podemos tocá-lo e receber a força de sua graça. Santo Agostinho, comentando a passagem da hemorroíça que toca Jesus para ser curada, afirma: tocar com o coração, isto é, crer. A multidão comprime-se ao redor de Jesus, mas não alcança com aquele toque pessoal da fé que reconhece o seu mistério. O seu ser filho que manifesta o Pai. Só quando somos configurados com Jesus é que recebemos o olhar adequado para o ver. Tá na metade. A fé cristã, enquanto anuncia a verdade do amor total de Deus e abre para a força deste amor, chega ao centro mais profundo da experiência de cada homem, que vem à luz graças ao amor e é chamado ao amor para permanecer na luz. Movidos pelo desejo de iluminar a realidade inteira a partir do amor de Deus manifestado em Jesus e procurando amar com este mesmo amor, os primeiros cristãos encontraram no mundo grego, na sua fome de verdade, um parceiro idôneo para o diálogo. O encontro da mensagem evangélica com o pensamento filosófico do mundo antigo constituiu uma passagem decisiva para o evangelho chegar a todos os povos e favoreceu uma fecunda sinergia entre fé e razão, que se foi desenvolvendo no decurso dos séculos até os nossos dias. O beato João Paulo II, essa encíclica que é de 2013, né, por isso que é beato, na sua carta encíclica Fides et Ratio, mostrou como fé e razão se reforçam mutuamente. Depois de ter encontrado a luz plena do amor de Jesus, descobrimos que havia em todo o nosso amor um lampejo daquela luz e compreendemos qual era a sua meta derradeira. E, simultaneamente, o fato de o nosso amor trazer em si uma luz ajuda-nos a ver o caminho do amor rumo à plenitude da doação total do Filho de Deus por nós. Neste movimento circular, a luz da fé ilumina todas as nossas relações humanas, que podem ser vividas em união com o amor e a ternura de Cristo. Na vida de Santo Agostinho, encontramos um exemplo significativo deste caminho. A busca da razão com seu desejo de verdade e clareza aparece integrada no horizonte da fé, do qual recebeu uma nova compreensão. Por um lado, acolhe a filosofia grega da luz com a sua insistência na visão. O seu encontro com o neoplatonismo fez-lhe conhecer o paradigma da luz, que desce do alto para iluminar as coisas, tornando-se assim um símbolo de Deus. Desta maneira, Santo Agostinho compreendeu a transcendência divina e descobriu que todas as coisas possuem em si uma transparência, isto é, que podiam refletir a bondade de Deus, o bem. Assim se libertou do maniqueísmo, em que antes vivia, que o inclinava a pensar que o bem e o mal lutassem continuamente entre si, confundindo-se e misturando-se, sem contornos claros. O fato de ter compreendido que Deus é luz deu à sua existência uma nova orientação, a capacidade de reconhecer o mal de que era culpado e voltar-se para o bem. Mas, por outro lado, na experiência concreta de Agostinho, que ele próprio narra nas suas confissões, o momento decisivo no seu caminho de fé não foi uma visão de Deus para além deste mundo, mas a escuta. A escuta. Quando, no jardim, ouviu uma voz que lhe dizia, toma e lê, ele pegou no tomo com as cartas de São Paulo, detendo-se no capítulo 13º da carta aos Romanos. Temos aqui o Deus pessoal da Bíblia, capaz de falar ao homem, descer para viver com ele e acompanhar o seu caminho na história, manifestando-se no tempo da escuta e da resposta. Mas este encontro com Deus da palavra não levou Santo Agostinho a rejeitar a luz da visão, mas integrou ambas as perspectivas, guiado sempre pela revelação do amor de Deus em Jesus. Deste modo, elaborou uma filosofia da luz que reúne em si a reciprocidade própria da palavra e abre um espaço à liberdade própria de olhar para a luz. Tal como a palavra corresponde a uma resposta livre, assim também a luz encontra como resposta uma imagem que a reflete.
Deste modo, associando escuta e visão, Santo Agostinho pôde referir-se à palavra que resplandece no interior do homem. A luz torna-se, por assim dizer, a luz de uma palavra, porque é a luz de um rosto pessoal, uma luz que, ao iluminar-nos, nos chama e quer refletir-se do nosso rosto para resplandecer a partir do nosso íntimo. Por outro lado, o desejo da visão do todo, e não apenas fragmentos da história, continua presente e cumprir-se-á no fim, quando o homem, como diz o santo de Hipona, poderá ver e amar. E isto não por ser capaz de possuir a luz toda, já que esta sempre será inexaurível, mas por entrar todo inteiro na luz. A luz do amor, própria da fé, pode iluminar as perguntas do nosso tempo acerca da verdade. Muitas vezes hoje a verdade é reduzida à autenticidade subjetiva do indivíduo, válida apenas para a vida individual. Uma verdade comum mete-nos medo, porque a identificamos, como dissemos atrás, com a imposição intransigente dos totalitarismos. Mas, se ela é a verdade do amor, se é a verdade que se mostra no encontro pessoal com o outro e com os outros, então fica livre da reclusão do indivíduo e pode fazer parte do bem comum. Sendo a verdade de um amor, não é verdade que se impõe pela violência. Não é verdade que esmaga o indivíduo. Nascendo do amor, pode chegar ao coração, ao centro pessoal de cada homem. Daqui resulta claramente que a fé não é intransigente, mas cresce na convivência que respeita o outro. O crente não é arrogante. Pelo contrário, a fé torna-o humilde, sabendo que, mais do que possuímos a nós, é ela que nos abraça e possui. Longe de nos endurecer, a segurança da fé põe-nos a caminho e torna possível o testemunho e o diálogo com todos. Por outro lado, enquanto unida à verdade do amor, a luz da fé não é alheia ao mundo material, porque o amor vive-se sempre com corpo e alma. A luz da fé é a luz encarnada, que dimana da vida luminosa de Jesus. A fé ilumina também a matéria. Confia na sua ordem, sabe que nela se abre um caminho cada vez mais amplo de harmonia e compreensão. Deste modo, ti- o olhar da ciência tira benefício da fé. Esta convida o cientista a permanecer aberto à realidade, em toda a sua riqueza inesgotável. A fé desperta o sentido crítico, enquanto impede a pesquisa de se deter satisfeita nas suas fórmulas e ajuda a compreender que a natureza sempre as ultrapassa, convidando a maravilhar-se diante do mistério da criação. A fé alarga os horizontes da razão para iluminar melhor o mundo que se abre aos estudos da ciência. A luz da fé em Jesus ilumina também o caminho de todos aqueles que procuram a Deus e oferece a contribuição própria do cristianismo para o diálogo com os seguidores das diferentes religiões. A carta aos Hebreus fala-nos do testemunho dos justos que, antes da aliança com Abraão, já procuravam a Deus com fé. Lá se diz, a propósito de Enoque, que tinha agradado a Deus, sendo isso impossível sem a fé, porque quem se aproxima de Deus tende a acreditar que ele existe e recompensa aqueles que o procuram. Deste modo, é possível compreender que o caminho do homem religioso passa pela confissão de um Deus que cuida dele e que se pode encontrar. Que outra recompensa poderia Deus oferecer àqueles que o buscam se não deixar-se encontrar a si mesmo? Ainda antes de Enoque, encontramos a figura de Abel, de quem se louva igualmente a fé, em virtude da qual foram agradáveis a Deus e seus dons. A oferenda dos primogênitos dos seus rebanhos. O homem religioso procura reconhecer os sinais de Deus nas experiências diárias de sua vida, nos ciclos das estações, na fecundidade da terra e em todo o movimento do universo. Deus é luminoso, podendo ser encontrado também por aqueles que o buscam de coração sincero. Imagem dessa busca são os magos, guiados pela estrela até Belém. A luz de Deus mostrou-se-lhes como caminho, como estrela que os guia ao longo de uma estrada a descobrir. Deste modo, a estrela fala da paciência de Deus com os nossos olhos, que devem habituar-se ao seu fulgor. Encontrando-se a caminho, o homem religioso deve estar pronto a deixar-se guiar, a sair de si mesmo para encontrar o Deus que não cessa de nos surpreender. Este respeito de Deus pelos olhos do homem mostra-nos que, quando o homem se aproxima dele,
A luz humana não se dissolve na imensidão luminosa de Deus, como se fosse uma estrela absorvida pela aurora, mas torna-se tanto mais brilhante quanto mais perto fica do fogo gerador, como um espelho que reflete o resplendor. A confissão de Jesus, o único Salvador, afirma que toda a luz de Deus se concentrou nele, na sua vida luminosa, em que se revela a origem e a consumação da história. Não há nenhuma experiência humana, nenhum itinerário do homem, para Deus que não possa ser acolhido, iluminado e purificado por essa luz. Quanto mais o cristão penetrar no ciclo aberto pela luz de Cristo, tanto mais será, tanto mais será capaz de compreender e acompanhar o caminho de cada homem para Deus. Configurando-se como caminho, a fé tem a ver também com a vida dos homens que, apesar de não acreditar, desejam não fazer e não cessam de procurar. Na medida em que se abrem de coração sincero ao amor e se põem a caminho com a luz que conseguem captar, já vivem sem o saber no caminho para a fé. Procuram agir como se Deus existisse, seja porque reconhecem a sua importância para encontrar diretrizes firmes na vida comum, seja porque sentem um desejo de luz no meio da escuridão, seja ainda porque, notando como é grande e bela a vida, intuem que a presença de Deus ainda a tornaria maior. Santo Irineu de Lyon refere que Abraão, antes de ouvir a voz de Deus, já o procurava, com o desejo ardente de seu coração, e percorria todo o mundo, perguntando-se onde pudesse estar Deus, até que Deus teve piedade daquele que, sozinho, o procurava no silêncio. Quem se põe a caminho para praticar o bem já se aproxima de Deus, já está sustentado pela sua ajuda, porque é próprio da dinâmica da luz divina iluminar os nossos olhos, quando caminhamos para a plenitude do amor. Como luz que é, a fé convida-nos a penetrar nela, a explorar sempre mais o horizonte que ilumina, para conhecer melhor o que amamos. Deste desejo nasce a teologia cristã. Assim, é claro que a teologia é impossível sem a fé, e pertence ao próprio movimento da fé, que procura a compreensão mais profunda da autorrevelação de Deus, culminada no mistério de Cristo. A primeira consequência é que, na teologia, não se verifica apenas um esforço da razão para prescrutar e conhecer, como nas ciências experimentais. Deus não pode ser reduzido a objeto. Ele é sujeito que se dá a conhecer e manifesta na relação pessoa a pessoa. A fé reta orienta a razão para se abrir à luz que vem de Deus, a fim de que ela, guiada pelo amor à verdade, possa conhecer Deus de forma mais profunda. Os grandes doutores e teólogos medievais declararam que a teologia, enquanto ciência da fé, é uma participação no conhecimento que Deus tem de si mesmo. Por isso, a teologia não é apenas palavras sobre Deus, mas, antes de tudo, acolhimento e busca de uma compreensão mais profunda da palavra que Deus nos dirige, palavra que Deus pronuncia sobre si mesmo, porque é um diálogo eterno de comunhão, no âmbito do qual é admitido o homem. Assim, é própria da teologia a humildade, que se deixa tocar por Deus, reconhece os seus limites face ao mistério e se encoraja a explorar com a disciplina própria da razão as disciplinas insondáveis deste mistério. Além disso, a teologia partilha a forma eclesial da fé. A sua luz é a luz do sujeito crente que é a igreja. Isso implica, por um lado, que a teologia esteja a serviço da fé dos cristãos. Vise humildemente preservar e aprofundar o crer de todos, sobretudo dos mais simples. E por outro, dado que vive da fé, a teologia não considera o magistério do Papa e dos bispos em comunhão com ele. E, do, e dos bispos que vivem com ele. Perdão, vou ler de novo. E, por outro lado, dado que vive da fé, a teologia não considera o magistério do Papa e dos bispos em comunhão com ele como algo de extrínseco, um limite à sua liberdade, mas, pelo contrário, como um dos seus momentos internos constitutivos, enquanto o magistério assegura o contato com a fonte originária, oferecendo assim a certeza de beber na palavra de Cristo em toda a sua integridade. Quem se abre ao amor de, Quem se abre ao amor de Deus, acolheu a sua voz e recebeu a sua luz. Não pode guardar este dom para si mesmo. Uma vez que é
que é escuta e visão, a fé transmite-se também como palavra e como luz. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo Paulo utiliza precisamente estas duas imagens. Por um lado, diz: animados do mesmo espírito de fé, conforme o que está escrito. Acreditei e por isso falei. Também nós acreditamos e por isso falamos. A palavra recebida faz-se resposta, confissão, e assim ecoa para os outros, convidando-os a crer. Por outro, São Paulo refere-se também à luz. E nós todos que, com o rosto descoberto, refletimos a glória do Senhor. Somos transfigurados na sua própria imagem. É uma luz que se reflete de rosto em rosto, como sucedeu com Moisés, cujo rosto refletia a glória de Deus depois de ter falado com ele. Deus brilhou nos nossos corações para irradiar o conhecimento da glória de Deus, que resplandece na face de Cristo. A luz de Jesus brilha no rosto dos cristãos como num espelho, e assim se difunde chegando até nós, para que também nós possamos participar desta visão e refletir para outros a sua luz. Da mesma forma que a luz do círio, na liturgia da Páscoa, acende muitas outras velas. A fé transmite-se, por assim dizer, sob a forma de contato, de pessoa a pessoa, como uma chama se acende em outra chama. Os cristãos, na sua pobreza, lançam uma semente tão fecunda que se torna uma grande árvore, capaz de encher o mundo de frutos. A transmissão da fé, que brilha para as pessoas de todos os lugares, passa também através do eixo do tempo, de geração em geração. Dado que a fé nasce de um encontro que acontece na história e ilumina o nosso caminho no tempo, a mesma deve ser transmitida ao longo dos séculos. É através de uma cadeia ininterrupta de testemunhos que nos chega o rosto de Jesus. Como é possível isto? Como se pode estar seguro de viver no verdadeiro Jesus através dos séculos? Se o homem fosse um indivíduo isolado, se quiséssemos partir apenas do eu individual, que pretende encontrar em si mesmo a firmeza do seu conhecimento, tal certeza não seria impossível. Não posso por mim mesmo ver aquilo que aconteceu numa época tão distante de mim. Mas esta não é a única maneira de um homem conhecer. A pessoa vive sempre em relação. Provém de outros, pertence a outros, a sua vida torna-se maior no encontro com os outros. O próprio conhecimento e consciência de nós mesmos são de tipo relacional e estão ligados a outros que nos precederam, a começar pelos nossos pais que nos deram a vida e o nome. A própria linguagem, as palavras com que interpretamos a nossa vida e a realidade inteira chegam-nos através dos outros, conservadas na memória viva de outros. O conhecimento de nós mesmos só é possível quando participamos de uma memória mais ampla. O mesmo acontece com a fé, que leva à plenitude o modo humano de entender. O passado da fé, aquele ato de amor de Jesus que gerou no mundo uma vida nova, chega até nós na memória de outros, nas testemunhas guardado vivo naquele sujeito único de memória que é a igreja. Esta é uma mãe que nos ensina a falar a linguagem da fé. São João insistiu sobre este aspecto no seu evangelho, unindo conjuntamente fé e memória e associando as duas à ação do Espírito Santo, que, como diz Jesus, há de recordar-vos tudo. O amor que é o Espírito e que habita na igreja mantém unidos entre si todos os tempos e faz-nos contemporâneos de Jesus, tornando-se assim o guia do nosso caminho na fé. É impossível crer sozinhos. A fé não é só uma opção individual que se realiza na interioridade do crente. Não é uma relação isolada entre o eu do fiel e o tu divino, entre o sujeito autônomo e Deus. Mas, por sua natureza, abre-se ao nós. Verifica-se sempre dentro da comunhão da igreja. Assim, nulo recorda a forma dialogada do credo, que se usa na liturgia batismal. O crer exprime-se como resposta a um convite, a uma palavra que não provém de mim, mas deve ser escutada. Por isso, insere-se no interior de um diálogo. Não pode ser uma mera confissão que nasce do indivíduo. Só é possível responder, creio em primeira pessoa, porque se pertence a uma comunhão grande. Dizendo também, cremos. Esta abertura ao nós eclesial realiza-se de acordo com a abertura própria do amor de Deus, que não é apenas a relação entre o pai e o filho, entre eu e tu,
mas no Espírito é também um nós, uma comunhão de pessoas. Por isso mesmo, quem crê nunca está sozinho. E pela mesma razão, a fé tende a difundir-se, a convidar outros para a sua alegria. Quem recebe a fé descobre que os espaços do próprio eu se alargam, gerando-se nele novas relações que enriquecem a vida. Assim, o exprime vigorosamente Tertuliano ao dizer do catecúmeno que, tendo sido recebido numa nova família, depois do banho do novo nascimento, é acolhido na casa da mãe, para erguer as mãos e rezar, juntamente com os irmãos, o Pai Nosso. Eu vou tomar água de novo. Como sucede em cada família, a igreja transmite aos seus filhos o conteúdo da sua memória. Como se deve fazer esta transmissão de modo que nada se perca, mas antes que tudo se aprofunde cada vez mais na herança da fé? É através da tradição apostólica conservada na igreja com a assistência do Espírito Santo que temos contato vivo com a memória fundadora. É aquilo que foi transmitido pelos apóstolos, como afirma o Concílio Ecumênico Vaticano II. Abrange tudo quanto contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da fé. E assim a igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. De fato, a fé tem necessidade de um âmbito onde se possa testemunhar e comunicar, e que o mesmo seja adequado e proporcionado ao que se comunica. Para transmitir o conteúdo meramente doutrinal, uma ideia talvez bastasse um livro ou a repetição de uma mensagem oral. Mas aquilo que se comunica na igreja, o que se transmite na sua tradição viva, é a luz nova que nasce do encontro com Deus vivo. Uma luz que toca a pessoa no seu íntimo, no coração, envolvendo a sua mente, vontade e afetividade, abrindo-a a relações vivas na comunhão com Deus e com os outros. Para se transmitir tal plenitude, existe o meio especial que põe em jogo a pessoa inteira, corpo e espírito, interioridade e relações. Este meio são os sacramentos celebrados na liturgia da igreja. Neles comunica-se uma memória encarnada, ligada aos lugares e épocas da vida, associadas com todos os sentidos. Neles, a pessoa é envolvida como um membro de sujeito vivo, um tecido de relações comunitárias. Por isso, se é verdade que os sacramentos são sacramentos da fé, há que afirmar também que a fé tem uma estrutura sacramental. O despertar da fé passa
pelo despertar de um novo sentido sacramental na vida do homem e na existência cristã, mostrando como o visível e o material se abrem para o mistério da Terra. A transmissão da fé verifica-se, em primeiro lugar, através do batismo. Poderia parecer que este sacramento fosse apenas um modo para simbolizar a confissão de fé, um ato pedagógico para quem precise de imagens e gestos, e do qual seria possível fundamentalmente prescindir. Mas não é assim. Como nos recorda uma palavra de São Paulo: pelo batismo fomos sepultados com Cristo na morte, para que, tal como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos pela glória do Pai, também nós caminhemos numa vida nova. Nele tornamo-nos nova criatura e filhos adotivos de Deus. E mais adiante, o apóstolo diz que o cristão foi confiado a uma forma de ensino, citando o original grego, tipos didakes, a que obedece de coração. No batismo, o homem recebe também uma doutrina que deve professar e uma forma concreta de vida que requer o envolvimento de toda a sua pessoa, encaminhando-a para o bem. É transferido para um novo âmbito, confiado ao novo ambiente, a uma nova maneira comum de agir na igreja. Deste modo, o batismo recorda-nos que a fé não é obra do indivíduo isolado, não é um ato que o homem possa realizar contando apenas com as próprias forças, mas tem de ser recebida entrando na comunhão eclesial que transmite o dom de Deus. Ninguém se batiza a si mesmo, tal como ninguém vem sozinho à existência. Fomos batizados. Quais são os elementos batismais que nos introduzem nesta nova forma de ensino? Sobre o catecúmeno é invocado, em primeiro lugar, o nome da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. E deste modo se oferece, logo desde o princípio, uma síntese do caminho da fé. O Deus que chamou Abraão e que chamasse seu Deus. O Deus que revelou o seu nome a Moisés. O Deus que, ao entregar-nos o seu Filho, nos revelou plenamente o mistério do seu nome. Dá à pessoa batizada uma nova identidade filial. Desta forma se evidencia o sentido da imersão na água que se realiza no batismo. A água é, simultaneamente, símbolo de morte, que nos convida a passar pela conversão do eu, tendo em vista a sua abertura a um eu maior, e símbolo de vida, do ventre de onde renascemos para seguir Cristo na sua nova existência. Deste modo, através da imersão na água, o batismo fala-nos da estrutura encarnada da fé. A ação de Cristo toca-nos na nossa realidade pessoal, transformando-nos radicalmente, tornando-nos filhos adotivos de Deus, participantes da natureza divina. E assim modifica todas as nossas relações, a nossa situação concreta na Terra e no universo, abrindo-as à própria vida de comunhão dele. Este dinamismo de transformação próprio do batismo ajuda-nos a perceber a importância do catecumenato, que hoje, mesmo em sociedades de antigas raízes cristãs, onde o número crescente de adultos se aproxima do sacramento batismal, se reveste de singular relevância para a nova evangelização. É um itinerário de preparação para o batismo, para a transformação da vida inteira em Cristo. Para compreender a ligação entre o batismo e a fé, pode ajudar-nos a recordação de um texto do profeta Isaías, que já aparece associado com o batismo na literatura cristã antiga. Terá o seu refúgio em rochas elevadas, terá água em abundância. Resgatado da morte pela água, o batizado pode manter-se de pé sobre rochas elevadas, porque encontrou a solidez a qual confiar-se. E assim, a água de morte transformou-se em água de vida. O texto grego descrevia como água pistos, água fiel. A água do batismo é fiel, podendo confiar-nos a ela porque a sua corrente entra na dinâmica de amor de Jesus, fonte de segurança para o nosso caminho na vida. A estrutura do batismo, a sua configuração como renascimento, no qual recebemos um novo nome e uma nova vida, ajuda-nos a compreender o sentido e a importância do batismo das crianças. Uma criança não é capaz de um ato livre que a cura a fé. Ainda não a pode confessar sozinha, e, por isso mesmo, é confessada pelos seus pais e pelos padrinhos em nome dela.
A fé é vivida no âmbito da comunidade da igreja. Insere-se num nós comum. Assim, a crença pode ser sustentada por outros, pelos seus pais e padrinhos, e pode ser acolhida na fé deles, que é a fé da igreja, simbolizada pela luz que o pai toma do círio na liturgia batismal. Esta estrutura do batismo põe em evidência a importância da sinergia entre a igreja e a família na transmissão da fé. Os pais são chamados, como disse Santo Agostinho, não só a gerar os filhos para a vida, mas a levá-los a Deus, para que sejam, através do batismo, regenerados como filhos de Deus. Recebam o dom da fé. Assim, juntamente com a vida, é-lhes dada a orientação fundamental da existência e a segurança de um bom futuro. Orientação essa que será ulteriormente corroborada no sacramento da confirmação com o selo indelével do Espírito Santo. A natureza sacramental da fé encontra a sua máxima expressão na Eucaristia. Esta é alimento precioso da fé, encontro com Cristo presente de maneira real no seu ato supremo de amor, o dom de si mesmo que gera vida. Na Eucaristia, temos o cruzamento dos dois eixos sobre os quais a fé percorre seu caminho. Por um lado, o eixo da história. A Eucaristia é ato de memória, atualização do mistério, em que o passado, como um evento de morte e ressurreição, mostra a sua capacidade de saber o futuro, de antecipar a plenitude final. No recorda a liturgia como o seu odie, o hoje dos mistérios da salvação. Por outro lado, encontra-se aqui também o eixo que conduz do mundo visível ao invisível. Na Eucaristia, aprendemos a ver a profundidade do real. O pão e vinho transformam-se no corpo e sangue de Cristo, que se faz presente no seu caminho pascual para o Pai. Este movimento introduz-nos, corpo e alma, no movimento de toda a criação para a sua plenitude. De prestar assentimento ao conjunto de verdades abstratas, como, sobretudo, fazer a vida toda entrar na comunhão plena com Deus vivo. Podemos dizer que no credo, o fiel é convidado a entrar no mistério que professa e a deixar-se transformar por aquilo que confessa. Para compreender o sentido dessa afirmação, pensemos em primeiro lugar no contexto do credo. Este tem uma estrutura trinitária. O Pai e o Filho unem-se no espírito de amor. Deste modo, o crente afirma que o centro do ser, o segredo mais profundo de todas as coisas, é a comunhão divina. Além disso, o credo contém uma confissão cristológica. Repassam-se os mistérios da vida de Jesus até a sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, na esperança da sua vinda final na glória. E, consequentemente, afirma-se que este Deus comunhão, permuta de amor entre o Pai, o Filho e o Espírito, é capaz de abraçar a história do homem, de introduzi-lo no seu dinamismo de comunhão, que tem no Pai a sua origem e meta final. Aquele que confessa a fé sente-se implicado na verdade que confessa. Não pode pronunciar com verdade as palavras do credo sem ser por isso mesmo transformado, sem mergulhar na história de amor que o abraça. Seu ser tornando parte de uma grande comunhão, do sujeito último que pronuncia o credo, a igreja. Todas as verdades em que cremos afirmam o mistério da vida nova da fé como caminho da comunhão com Deus vivo. Há mais dois elementos que são essenciais na transmissão fiel da memória da igreja. O primeiro é a oração do Senhor, o Pai Nosso. Nela, o cristão aprende a partilhar a própria experiência espiritual de Cristo e começa a ver com os olhos dele. A partir daquele que é luz da luz do Filho unigênito do Pai, também nós conhecemos a Deus e podemos inflamar outros no desejo de se aproximarem dele. Igualmente importante é ainda a ligação entre a fé e o decálogo. Dissemos já que a fé se apresenta como um caminho, uma estrada a percorrer, aberta pelo encontro com Deus vivo. Por isso, à luz da fé, da entrega total ao Deus que salva, o decálogo adquire a sua verdade mais profunda, contida nas palavras que introduzem os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito. O decálogo não é um conjunto de preceitos negativos, mas de indicações concretas para sair do deserto do eu, autorreferencial, fechado em si mesmo,
e entrar em diálogo com Deus, deixando-se abraçar pela sua misericórdia a fim de a irradiar. Deste modo, a fé confessa o amor de Deus, origem e sustentáculo de tudo, deixa-se mover por este amor para caminhar rumo à plenitude da comunhão com Deus. O decálogo aparece como o caminho da gratidão, a resposta de amor que é possível porque, na fé, nos abrimos à experiência do amor de Deus que nos transforma. E este caminho recebe uma luz nova de tudo aquilo que Jesus ensina no Sermão da Montanha. Porque assim, os 4 elementos que resumem o tesouro de memória que a igreja transmite: a confissão de fé, a celebração dos sacramentos, o caminho do decálogo, a oração. À volta deles se estrutura tradicionalmente a catequese da igreja, como se pode ver no Catecismo da Igreja Católica, instrumento fundamental para aquele ato com que a igreja comunica o conteúdo inteiro da fé, tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. A unidade da igreja no tempo e no espaço está ligada com a unidade da fé. Há um só corpo e um só espírito, uma só fé. Hoje poderá parecer realizável a união dos homens com base no compromisso comum, na amizade, na partilha da mesma sorte com uma meta comum. Mas sentimos muita dificuldade em conceber uma unidade na mesma verdade. Parece-nos que uma união do gênero se oporia à liberdade do pensamento e à autonomia do sujeito. Pelo contrário, a experiência do amor diz-nos que é possível termos uma visão comum precisamente no amor. Neste aprendemos a ver a realidade com os olhos do outro. E isto, longe de nos empobrecer, enriquece nosso olhar. O amor verdadeiro, que é a medida do amor divino, exige a verdade. E no olhar comum da verdade, que é Jesus Cristo, torna-se firme e profundo. Esta é também a alegria da fé. A unidade de visão num só corpo e num só espírito. Neste sentido, São Leão Magno pôde afirmar: se a fé não é una, não é fé. Qual é o segredo dessa unidade? A fé é una, em primeiro lugar, pela unidade de Deus conhecido e confessado. Todos os artigos da fé se referem a ele. São caminhos para conhecer o seu ser e o seu agir. Por isso, possuem uma unidade superior a tudo quanto possamos construir com o nosso pensamento. Possuem a unidade que nos enriquece, porque se comunica a nós e nos torna um. Depois, a fé é una, porque se dirige ao único Senhor, a vida de Jesus, a história concreta que ele partilha conosco. Santo Irineu de Leão deixou isso claro, contrapondo aos hereges gnósticos. Este sustentava a existência de 2 tipos de fé. Uma fé rude, a fé do simples e perfeita que se mantinha ao nível da carne de Cristo e da contemplação dos seus mistérios, e outro tipo de fé mais profunda e perfeita, a fé verdadeira, reservada para um círculo restrito de iniciados, que se elevava com o intelecto para além da carne de Jesus, rumo aos mistérios da divindade desconhecida. Contra essa pretensão, que ainda em nossos dias continua a ter o seu encanto e seus seguidores, Santo Irineu reafirma que a fé é uma só, porque passa sempre pelo ponto concreto da encarnação, sem nunca superar a carne e a história de Cristo, dado que Deus se quis revelar plenamente nela. É por isso que não há diferença na fé entre aquele que é capaz de falar dela mais tempo e aquele que fala pouco, entre aquele que é mais dotado e quem se mostra menos capaz. Nem o primeiro pode ampliar a fé, nem o segundo diminuí-la. Por último, a fé é uma, porque é partilhada por toda a igreja, que é um só corpo e um só espírito, na comunhão do único sujeito que é a igreja. Recebemos um olhar comum. Confessando a mesma fé, apoiamo-nos sobre a mesma rocha. Somos transformados pelo mesmo espírito de amor. Irradiamos uma única luz e temos um único olhar para penetrar na realidade. Dado que a fé é uma só, deve-se confessar em toda sua pureza e integridade. Precisamente porque todos os artigos da fé estão unitariamente ligados, negar um deles, mesmo dos que possam parecer menos importantes, equivale a danificar o todo. Cada época pode encontrar pontos da fé mais fáceis ou mais difíceis de acertar. Por isso é importante vigiar para que se transmita todo o depósito da fé. E para que se insista oportunamente sobre todos os aspectos da confissão de fé.
De fato, visto que a unidade da fé é a unidade da igreja, tira algo. A fé é fazê-lo a verdade da comunhão. Os padres descreveram a fé como um corpo, o corpo da verdade, com diversos membros, analogamente ao que se passa no corpo de Cristo com o seu prolongamento na igreja. A integridade da fé foi associada também com a imagem da igreja virgem, com o seu amor esponsal fiel a Cristo. Danificar a fé significa danificar a comunhão com o Senhor. A unidade da fé é, por conseguinte, a de um organismo vivo, como bem evidenciou o beato John Henry Newman, quando enumera entre as notas características para distinguir a continuidade da doutrina no tempo, o seu poder de assimilar em si tudo o que encontra, nos diversos âmbitos em que se torna presente, nas diversas culturas que encontra, tudo purificando e levando à sua melhor expressão. É assim que a fé se mostra universal, católica, porque a sua luz cresce para iluminar todo o universo, toda a história. Como serviço à unidade da fé e à sua transmissão íntegra, o Senhor deu à Igreja o dom da sucessão apostólica. Por seu intermédio fica garantida a continuidade da memória da Igreja. E é possível beber, com certeza, na fonte pura de onde surge a fé. Assim, a garantia da ligação com a origem é nos dada por pessoas vivas, o que equivale à fé viva que a Igreja transmite. Esta fé viva assenta sobre a fidelidade das testemunhas que foram escolhidas pelo Senhor para tal tarefa. Por isso, o magistério fala sempre em obediência à palavra originária, sobre a qual se baseia a fé, e é fiável porque se entrega à palavra que escuta, guarda e expõe. No discurso de despedida aos anciãos de Éfeso, em Mileto, referido por São Lucas nas dos Apóstolos, São Paulo atesta que cumpriu o encargo. Que lhe foi confiado pelo Senhor, de lhes anunciar toda a verdade de Deus. É graças ao magistério da Igreja que nos pode chegar íntegra esta vontade, e com ela, a alegria de podermos cumprir plenamente. Ao apresentar a história dos patriarcas e dos justos no Antigo Testamento, a carta aos Hebreus põe em relevo um aspecto essencial da sua fé. Esta não se apresenta apenas como um caminho, mas também como edificação, preparação de um lugar onde os homens possam habitar uns com os outros. O primeiro construtor é Noé, que na arca consegue salvar a sua família. Depois aparece Abraão, de quem se diz que, pela fé, habitar em tendas, esperando a cidade dos alicerces firmes. Vemos assim surgir, relacionado com a fé, uma nova fiabilidade, uma nova solidez, que só Deus pode dar. Se o homem de fé assenta sobre Deus, amém, o Deus fiel, tornando-se assim firme ele mesmo, podemos acrescentar que a firmeza da fé se refere também à cidade que Deus está a preparar para o homem. A fé revela quão firmes podem ser os vínculos entre os homens, quando Deus se torna presente no meio deles. Não evoca apenas uma solidez interior, uma convicção firme do crente. E a fé ilumina também as relações entre os homens, porque nasce do amor e segue a dinâmica do amor de Deus. O Deus fiável dá aos homens uma cidade fiável. Desculpa, tá ficando meio tonto aqui. Continuando. Devido precisamente à sua ligação com o amor, a luz da fé coloca-se ao serviço concreto da justiça, do direito e da paz. A fé nasce do encontro com o amor gerador de Deus, que mostra o sentido e a bondade da nossa vida. Esta é iluminada na medida em que entra no dinamismo aberto por este amor, isto é, enquanto se torna caminho e exercício para a plenitude do amor. A luz da fé é capaz de valorizar a riqueza das relações humanas, a sua capacidade de perdurarem, serem fiáveis, enriquecerem a vida comum. A fé não afasta do mundo,
nem é alheia ao esforço concreto dos nossos contemporâneos. Sem um amor fiável, nada poderia manter verdadeiramente unidos os homens. A unidade entre eles seria concebível apenas enquanto fundada sobre a utilidade, a conjugação dos interesses, o medo, mas não sobre a beleza de viverem juntos, nem sobre a alegria que a simples presença do outro pode gerar. A fé nos faz compreender a arquitetura das relações humanas, porque identifica o seu fundamento último definitivo em Deus, no seu amor, e assim ilumina a arte da sua construção, tornando-se um serviço ao bem comum. Por isso, a fé é um bem para todos, um bem comum. A sua luz não ilumina apenas o âmbito da igreja, nem serve somente para construir uma cidade eterna no além, mas ajuda também a construir as nossas sociedades de modo que caminhem para um futuro de esperança. A carta aos Hebreus oferece um exemplo disso mesmo, ao nomear entre os homens da fé Samuel e Davi, a quem a fé permitiu exercerem a justiça. A expressão refere-se aqui à sua justiça no governar, aquela sabedoria que traz a paz ao povo. As mãos da fé levantaram-se para o céu, mas fazem ao mesmo tempo que edificam da caridade uma cidade construída sobre as relações que tem como alicerce sobre o amor de Deus. No caminho de Abraão para a cidade futura, a carta aos Hebreus alude à bênção que se transmite dos pais aos filhos. O primeiro âmbito da cidade dos homens, iluminado pela fé, é a família. Penso, antes de mais nada, na união estável do homem e da mulher no matrimônio. Tal união nasce do seu amor, sinal e presença do amor de Deus. Nasce do reconhecimento e aceitação do bem que é a diferença sexual, em virtude da qual os cônjuges se podem unir numa só carne, e são capazes de gerar uma nova vida. Manifestação da bondade do Criador, da sua sabedoria e do seu desígnio de amor. Fundado sobre este amor, homem e mulher podem prometer-se amor mútuo com um gesto que compromete a vida inteira e que lembra muitos traços da fé. Prometer um amor que dure para sempre é possível quando se descobre um desígnio maior que os próprios projetos, que nos sustenta e permite doar o futuro inteiro para a pessoa amada. Depois da fé, a individuar em toda a sua profundidade e riqueza a geração dos filhos, porque faz reconhecer nela o amor criador que nos dá e nos entrega o mistério de uma nova pessoa. Foi assim que Sara, pela sua fé, se tornou mãe, apoiando-se na fidelidade de Deus e sua promessa. Em família, a fé acompanha todas as idades da vida, a começar pela infância. As crianças aprendem a confiar no amor de seus pais. Por isso, é importante que os pais cultivem práticas de fé comuns na família, que acompanham o amadurecimento da fé dos filhos, sobretudo os jovens que atravessam uma idade da vida tão complexa, rica e importante para a fé. Devem sentir a proximidade e a atenção da família e da comunidade eclesial no seu caminho de crescimento da fé. Todos vimos como, nas jornadas mundiais da juventude, os jovens mostram a alegria da fé, o compromisso de viver uma fé cada vez mais sólida e generosa. Os jovens têm o desejo de uma vida grande. O encontro com Cristo, o deixar-se conquistar e guiar pelo seu mundo, pelo seu amor, alarga o horizonte da existência. Dá-lhe uma esperança firme que não desilude. A fé não é um refúgio para a gente sem coragem, mas a dilatação da vida. Faz descobrir uma grande chamada, a vocação do amor, e assegura que este amor é fiável, que vale a pena entregar-se a ele, porque o seu fundamento se encontra na fidelidade de Deus, que é mais forte do que qualquer fragilidade nossa. Tá acabando. Assimilada e aprofundada em família, a fé torna-se luz para iluminar todas as relações sociais. Como experiência da paternidade e da misericórdia de Deus, dilata-se depois em caminho fraterno. Na Idade Moderna, procurou-se construir a fraternidade universal entre os homens,
baseando-se na sua igualdade. Mas, pouco a pouco, fomos compreendendo que esta fraternidade, privada do referimento a um pai comum como seu fundamento último, não consegue subsistir. Por isso é necessário voltar à verdadeira raiz da fraternidade. Desde o seu início, a história da fé foi uma história de fraternidade, embora não desprovida de conflitos. Deus chama Abraão para sair de sua terra, prometendo fazer dele uma única e grande nação, um grande povo sobre o qual repousa a bênção divina. À medida que a história da salvação avança, o homem descobre que Deus quer fazer a todos participar como irmãos da única bênção, que encontra a sua plenitude em Jesus, para que todos se tornem um só. O amor inexaurível do Pai é nos comunicado em Jesus, também através da presença do irmão. A fé ensina-nos a ver que, em cada homem, há uma bênção para mim, que a luz do rosto de Deus me ilumina através do rosto do irmão. Quantos benefícios trouxe o olhar da fé cristã à cidade dos homens para a sua vida em comum? Graças à fé, compreendemos a dignidade única de cada pessoa, que não era tão evidente no mundo antigo. No século II, o pagão Celso censurava os cristãos por algo que lhe parecia uma ilusão de engano. Pensar que Deus tivesse criado o mundo para o homem, colocando-o no vértice do universo inteiro. Citando o cara aí, entre aspas. Por que pretender que a verdura cresça para os homens em vez de crescer para os mais selvagens dos animais sem razão? Se olhássemos a Terra do alto do céu, que diferença se nos ofereceria entre as nossas atividades e a das formigas e abelhas? No centro da fé bíblica há o amor de Deus, o seu cuidado concreto por cada pessoa, o seu desejo de salvação que abraça toda a humanidade e a criação inteira e que atinge o clímax na encarnação, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Quando se obscurece essa realidade, falta o critério para individuar o que torna preciosa e única a vida do homem. E este perde seu lugar no universo, extravia-se na natureza, renunciando à própria responsabilidade moral. Ou então pretende ser árbitro absoluto, arrogando seu poder de manipulação sem limites. Além disso, a fé, ao revelar-nos o amor de Deus Criador, faz-nos olhar com maior respeito para a natureza, fazendo-nos reconhecer nela uma gramática escrita por Ele e uma habitação que nos foi confiada para ser cultivada e guardada. Ajuda-nos a encontrar modelos de progresso, que não se baseiem apenas na utilidade e no lucro, mas considerem a criação como dom, de que todos somos devedores. Ensina-nos a individuar formas justas de governo, reconhecendo que a autoridade vem de Deus para estar a serviço do bem comum. A fé afirma também a possibilidade do perdão, que muitas vezes requer tempo, canseira, paciência e empenho. Um perdão possível quando se descobre que o bem é sempre mais originário e mais forte que o mal. Que a palavra com que Deus afirma a nossa vida é mais profunda do que todas as nossas negações. Aliás, mesmo do ponto de vista simplesmente antropológico, a unidade é superior ao conflito. Devemos preocupar-nos também com o conflito, mas vivendo de tal modo que nos leve a resolvê-lo, a superá-lo como elo de uma cadeia, no avanço para a unidade. Vai demorar para fazer um destino novo, viu? Quando a fé esmorece, há o risco de esmorecerem também os fundamentos do viver, como advertiu o poeta Thomas Stelz Eliot, citando aqui entre aspas, precisais porventura que se vos diga que até aqueles modestos sucessos que os permitem ser orgulhosos de uma sociedade educada dificilmente sobreviveriam à fé, a que devem o seu significado? Se tiramos a fé em Deus nas nossas cidades, enfraquece-á a confiança entre nós. Apenas o medo nos manterá unidos e a estabilidade ficará ameaçada. Afirma a carta aos Hebreus: Deus não se envergonha de ser chamado o seu Deus, porque preparou para eles uma cidade. A expressão não se envergonha tem conotado um reconhecimento público. Pretende-se afirmar que Deus, com o seu agir concreto, confessa publicamente a sua presença entre nós, o seu desejo de tornar firmes as relações entre os homens. Porventura, vamos ser nós a vergonhar-nos a chamar a Deus o nosso Deus? Seremos por acaso nós a recuar-nos a confessá-lo como tal na nossa vida pública, a propor a grandeza da vida comum, que ele torna possível?
A fé ilumina a vida social. Possui uma luz criadora para cada momento novo na história, porque coloca todos os acontecimentos em relação com a origem do destino de tudo que o Pai que nos- de tudo no Pai que nos ama. São Paulo, falando aos cristãos de Corinto das suas tribulações e sofrimentos, coloca sua fé em relação com a pregação do Evangelho. De fato, diz que nele se cumpre esta passagem da Escritura. Acreditei, por isso falei. O apóstolo refere-se a uma frase do Salmo 116, onde o salmista exclama: Eu tinha confiança, mesmo quando disse: A minha aflição é muito grande. Falar da fé comporta frequentemente falar também de provas dolorosas, mas é precisamente nelas que São Paulo vê o anúncio mais convincente do Evangelho, porque é na fraqueza e no sofrimento que sobressai e se descobre o poder de Deus que supera a nossa fraqueza e o nosso sofrimento. O próprio apóstolo se encontra numa situação de morte que redunda em vida para os cristãos. Na hora da prova, a fé ilumina-nos, e é precisamente no sofrimento e na fraqueza que se torna claro. Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor. O capítulo 11 da Carta aos Hebreus termina com a referência a quantos sofreram pela fé, entre os, entre os quais ocupa um lugar particular Moisés, que tomou sobre si a humilhação de Cristo. O cristão sabe que o sofrimento não pode ser eliminado, mas pode adquirir um sentido, pode tornar-se ato de amor, entrega nas mãos de Deus que não nos abandona, e deste modo ser uma etapa de crescimento na fé e no amor. Contemplando a união de Cristo com o Pai, mesmo no momento de maior sofrimento na cruz, o cristão aprende a participar no olhar próprio de Jesus, até a morte fica iluminada, podendo ser vivida como a última chamada da fé. O último sai da tua terra. O último vem, pronunciado pelo Pai, a quem nos entregamos com a confiança de que Ele nos tornará firmes também na passagem definitiva. A luz da fé não nos faz esquecer os sofrimentos do mundo. Os que sofrem foram mediadores de luz para tantos homens e mulheres de fé. Tal foi o leproso para São Francisco de Assis, os pobres para a Beata Teresa de Calcutá. Compreenderam o mistério que há neles. Aproximando-se deles, certamente não cancelaram todos os seus sofrimentos, nem puderam explicar todo o mal. A fé não é luz que dissipa todas as nossas trevas, mas lâmpada que guia os nossos passos na noite. E isso basta para o caminho. Ao homem que sofre, Deus não dá um raciocínio que explique tudo, mas oferece a sua resposta sob a forma de uma presença que o acompanha. De uma história do bem que se une a cada história de sofrimento, para nela abrir uma brecha de luz. Em Cristo, o próprio Deus quis partilhar conosco esta entrada e oferecer-nos o seu olhar para nela vermos a luz. Cristo é aquele que, tendo suportado a dor, se tornou o autor e consumador da fé. O sofrimento recorda-nos que o serviço da fé ao bem comum é sempre serviço de esperança que nos faz olhar em frente, sabendo que só a partir de Deus, do futuro, que vem de Jesus ressuscitado, é que a nossa, capacidade, é que a nossa sociedade pode encontrar alicerces sólidos e duradouros. Neste sentido, a fé está unida à esperança, porque, embora nossa morada aqui na Terra se vá destruindo, há uma habitação eterna que Deus já inaugurou em Cristo, no seu corpo. Assim, o dinamismo de fé, esperança e caridade faz-nos abraçar as preocupações de todos os homens, no nosso caminho rumo àquela cidade, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus, porque a esperança não engana. Unida à fé e à caridade, a esperança projeta-nos para um futuro certo, que se coloca numa perspectiva diferente relativamente às propostas ilusórias dos ídolos do mundo, mas que dá novo impulso e nova força à vida de todos os dias. Não deixemos que nos roubem a esperança, nem permitamos que esta seja anulada por soluções e propostas imediatas que nos bloqueiam no caminho, que fragmentam o tempo transformando em espaço. O tempo é sempre superior ao espaço. O espaço cristaliza os processos, ao passo que o tempo projeta para o futuro e impele a caminhar na esperança. 58, são 60. Na parábola do semeador, São Lucas refere estas palavras com que o Senhor explica o significado da terra boa.
são aqueles que, tendo ouvido a palavra com um coração bom e virtuoso, conservam-na e dão fruto com a sua perseverança. No contexto do Evangelho de Lucas, a menção do coração bom e virtuoso, em referência à palavra ouvida e conservada, pode constituir um retrato implícito da fé da Virgem Maria. O próprio evangelista nos fala da memória de Maria, dizendo que conservava no coração tudo aquilo que ouvia e via, de modo que a palavra produzisse fruto na sua vida. A mãe do Senhor é ícone perfeito da fé, como diria Santa Isabel, feliz de ti que acreditaste. Em Maria, filha de Sião, tem cumprimento a longa história de fé do Antigo Testamento, com a narração de tantas mulheres fiéis, a começar por Sara. Mulheres que eram, juntamente com os patriarcas, o lugar onde a promessa de Deus se cumpria e a vida nova desabrochava. Na plenitude dos tempos, a palavra de Deus dirigiu-se a Maria, e ela acolheu-a com todo o seu ser, no seu coração, para que nela tomasse carne e nascesse como luz para os homens. O mártir São Justino, na obra Diálogo com Trifão, tem uma expressão significativa ao dizer que Maria, quando aceitou a mensagem do anjo, concebeu fé e alegria. De fato, na mãe de Jesus, a fé mostrou-se cheia de fruto, e quando a nossa vida espiritual dá fruto, enchemos-nos de alegria, que é o sinal mais claro da grandeza da fé. Na sua vida, Maria realizou a peregrinação da fé segundo o seu filho, seguindo o seu filho. Assim, em Maria, o caminho de fé do Antigo Testamento foi assumido no caminho de Jesus e deixa-se transformar por ele, entrando no olhar próprio do Filho de Deus encarnado. Podemos dizer que, na bem-aventurada Virgem Maria, se cumpre aquilo em que insisti anteriormente, isto é, que o crente se envolve todo na sua confissão de fé. Pelo seu vínculo com Jesus, Maria está intimamente associada com aquilo que acreditamos. Na concepção virginal de Maria, temos um sinal claro da filiação divina de Cristo. A origem eterna de Cristo está no Pai. Ele é o Filho em sentido total e único, e por isso nasce no tempo sem intervenção do homem. Sendo filho, Jesus pode trazer ao mundo um novo início e uma nova luz, a plenitude do amor fiel de Deus que se entrega aos homens. Por outro lado, a verdadeira maternidade de Maria garantiu ao Filho de Deus uma verdadeira história humana, uma verdadeira carne na qual morrerá na cruz e ressuscitará dos mortos. Maria acompanhá-lo-á até a cruz, donde a sua maternidade se estenderá a todo discípulo de seu filho. Estará presente também no cenáculo, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, para implorar com os apóstolos o dom do Espírito. O movimento de amor entre o Pai e o Filho no Espírito Santo percorreu a nossa história. Cristo atrai-nos a si para nos poder salvar. No centro da fé encontra-se a confissão de Jesus, Filho de Deus nascido de mulher, que nos introduz, pelo dom do Espírito, na filiação adotiva. E agora, finalmente terminando, a Maria, Mãe da Igreja e Mãe da nossa fé, nos dirigimos rezando-lhe. Ajudai, ó Mãe, a nossa fé, abri o nosso ouvido à palavra, para reconhecermos a voz de Deus e a sua chamada. Despertai em nós o desejo de seguir os seus passos, saindo da nossa terra e acolhendo a sua promessa. Ajudai-nos a deixar-nos tocar pelo seu amor, para podermos tocá-lo com a fé. Ajudai-nos a confiar-nos plenamente a Ele, a crer no seu amor, sobretudo nos momentos de tribulação e cruz, quando a nossa fé é chamada a amadurecer. Semeai na nossa fé a alegria do ressuscitado. Recordai-nos que quem crê não está sozinho. Ensinai-nos a ver com os olhos de Jesus, para que Ele seja a luz do nosso caminho, e que esta luz de fé cresça sempre em nós até chegar aquele dia, sem ocaso, que é o próprio Cristo, vosso Filho e nosso Senhor. Dado em Roma, Jogo de São Pedro, no dia 29 de junho, no ano de 2013. Primeiro do pontificado. Aquelas fontes. É isso, pessoal. Até a próxima.